Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos estudos virtuais. Eu sou a professora Josileia, professora do Colégio do Amparo, de Geografia, e estamos aqui para conversarmos, aprendermos e tirarmos as dúvidas que existem, ok? Então vamos lá. Vejam só, hoje nós vamos estudar um conteúdo do continente africano que vem apresentar para a gente uma riqueza enorme, tanto nas questões políticas, naturais e culturais. O continente africano é um dos continentes onde vem nos mostrar que podemos aprender com outras culturas, respeitar esse povo que já sofreu tanto no seu processo histórico. Então, hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre as questões das paisagens naturais da África. Vamos lá? Vejam só, para a gente começar, nós precisamos entender a localização do continente africano que está aqui. Esse continente africano, ele é uma continuação do continente americano, porque antes todos eram unidos, chamados de Pangeia, e foi a partir da deriva continental, como está representado nesse esquemazinho aqui, a partir do momento que essas placas começaram a se mover, que começou cada porção de terras tomar o seu lugar, até estar no formato em que nós estudamos hoje. Então, como podemos observar, à medida que o tempo foi passando, milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, essas terras elas começaram a se movimentar por conta da pressão que existe no interior, no núcleo da Terra. Então, essas terras aqui que antes recebiam o nome de Pangeia, depois recebeu o nome de Laurásia, de Gondwana, elas começaram a se dividir, mas a gente não pode esquecer que uma vai apresentar características das outras. Então, o continente africano, que antes estava ligadinho com a América do Sul, eles são meio que uma extensão. Características que a gente encontra em um, a gente vai encontrar em outros. Como, por exemplo, as áreas desérticas do nosso Nordeste, a gente vai encontrar também na área da África, no norte da África. Então, aqui a gente tem essa modificação na localização por conta dessas placas que a gente viu, ok? Essas placas estão aqui. Todas essas áreas que estão em amarelozinho, vermelho, são como quebra-cabeças. São justamente a junção dessas placas. Elas que vão causar ou choque ou afastamento, que são justamente as placas de divergência e convergência. Uns se chocam, outros se separam. E por conta desse movimento, a gente vai apresentar formas de relevo diferentes. Então aqui a gente tem um mapinha em 3D do continente africano. Então nós podemos observar que tem algumas áreas que vão ser mais altas, com altitudes elevadas, e outras mais baixas, formadas de planícies. Podemos observar que na área norte, uma parte mais clara, como também a gente tem na região sul, que são justamente os desertos. Deserto do Saara, o norte, o maior do planeta, o maior deserto quente do planeta. E temos aqui abaixo o Kalahari, ou Kalahari, que é um deserto de menor extensão, mas que apresenta sua importância nas modificações climáticas e fitogeográficas. Temos aqui um esquemazinho chamado do Rift Valley. É justamente essa área mais funda, que foram uma área de encontro de placas que elas não se chocaram, e sim elas se separaram. Então aqui nessa região que se estende, a gente pode observar aqui que ela se estende de uma área a outra, tendo vulcões ativos nela. Então, por
que existem esses vulcões ativos? Porque estão assentados numa área de encontro de placas, que podem ocasionar erupção ou até mesmo o abalo dessas placas, ok? Quando se fala em África, a gente vai apresentar nessa região uma diversidade de climas, uma diversidade de fauna, uma diversidade de vegetação. Então, nós vamos ter desde áreas de savana, com uma diversidade enorme de animais, como a gente vai ter também áreas mais desérticas, que também não deixa de ter uma variação de fauna. Mas podemos observar que vai apresentar essa diversidade enorme, certo? Lembrando que essas áreas, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, essas áreas aqui de savanas, a gente vai encontrar as plantas não tão densas como nas outras florestas. A gente vai ter árvores mais espaçadas, com troncos retorcidos, cascas grossas, que é o que vem justamente caracterizar esse cenário. A gente pode observar que essas áreas elas não têm tantas plantas, não tem uma vegetação diversa, mas em compensação, a diversidade de animais que a gente vai encontrar aí é enorme. Quem nunca escutou falar nos safaris, que são muito rentáveis para a área de turismo? Quem nunca escutou falar no Parque Nacional do Serengeti, na África, que é justamente parques nacionais que vêm proteger essa fauna e essa flora. E lá a gente pode ainda, observar os animais vivendo no seu habitat natural, sem tanta interferência do ser humano. Então, essas regiões, sejam elas savanas, com a vegetação mais verde, ou nas áreas mais desérticas, a gente pode observar que os animais, eles, em determinadas épocas, eles são migratórios. Por que migratórios? Porque vai depender da água que está ao seu acesso. Então, a gente precisa entender que a rede hidrográfica da África, ela é de suma importância. Nós podemos observar nessa imagem aqui que nós temos alguns rios de destaque. Aqui nós temos o rio Nilo. Quem nunca escutou falar no Nilo? Berço das civilizações egípcias. Ele sai cortando, desde a área norte até a África meridional. Ele vem cortando o deserto do Saara. Então, as áreas desérticas e os povos nômades, eles buscam sempre estar fixando-se nessas áreas mais próximas da água, certo? Temos aqui, o rio Níger, que também é de suma importância para uma área chamada aqui de Sahel. É uma área subsaariana que fica abaixo do deserto do Saara. Temos aqui o rio Congo, que através desse nome do rio Congo, temos a floresta do Congo, que é onde existem ainda algumas espécies de gorilas, que praticamente um número muito pequeno, por conta justamente da caça predatória a esses animais. E temos também o rio Orange e Limpopo, que não deixam de ser importantes, mas estão mais nessas áreas da África do Sul e com uma extensão menor do que as outras. Mas esses rios aqui, eles servem tanto para a produção de energia, como para a prática da agricultura, da pecuária e também para o consumo da população, certo? A concentração da população vai ser justamente próxima aos rios pela facilidade do acesso à água, certo? Aqui a gente tem justamente isso que eu estava falando antes, Temos aqui a região em que o rio Nilo corta, certo? Ele vem desde a área norte, cortando toda essa areazinha aqui, do deserto do Saara. Sendo muito importante aqui para essa areazinha do Sahel, que quando a gente estiver estudando o
continente africano, a gente vai escutar muito falar sobre essa área do Sahel. Essa área do Sahel é uma das áreas mais pobres do planeta, onde o IDH é um dos menores por conta do processo de desertificação. E aqui embaixo a gente tem uma imagem muito parecida com a da floresta tropical, que a gente vê lá na Amazônia. Mas isso aqui é justamente a floresta equatorial do Congo, onde vem ter particularidades e características muito parecidas com a floresta tropical, certo? Mas esse cenário, a gente, por conta da ação humana, ele não está tão quanto deveria, né? Ela vem sofrendo cada vez mais o processo de desflorestamento. E temos, com o incremento de tudo isso que a gente vem falando, clima e vegetação associados. Como logo lá no início eu falei, o continente africano ele é cortado pela linha do Equador. Então, praticamente ao meio. Então, as vegetações, os climas que eu tenho ao norte, automaticamente eu vou ter ao sul. Vejam que aqui eu vou ter o clima equatorial, embaixo é o clima equatorial. Em cima eu tenho o tropical, embaixo também eu tenho o tropical. Assim vai, deserto, deserto. Semiárido, semiárido. Então, o clima que eu tenho acima eu vou ter abaixo. Isso são chamados de paisagens espelhadas. Do mesmo jeito que eu tenho um clima diferente, eu vou ter vegetação. Eles estão juntos, eu não posso falar de um sem falar do outro. Ok? Aí aqui tem a floresta que eu estava falando antes, a equatorial, que é justamente os locais onde esses gorilas, esses remanescentes, né, que ainda sobrevivem nessa região. Eles ainda têm um número pequeno, mas eles ainda conseguem sobreviver, porque são áreas protegidas, certo? Temos as savanas, que são justamente onde existe essa diversidade enorme de animais. A fauna, ela é diversa. A gente vai ter um dos maiores mamíferos nessas regiões. A gente vai encontrar elefantes, a gente vai encontrar hipopótamos, girafas, dentre tantos outros que a gente pode estar estudando e analisando, que a gente pode observar que existem. E como eu já disse antes, temos o Parque Nacional de Serengeti, dentre outros que a gente pode até estar observando, que são atrativos turísticos por conta dessa diversidade de animais, certo? E o clima semiárido, como a gente pode observar, são áreas desérticas, áreas com temperaturas muito altas, com pouca vegetação. A vegetação característica são as estepes, ou seja, pequenos arbustos, mas que essas áreas, elas são justamente povoadas ainda pelos povos nômades, que a gente vai estar vendo mais na frente quando estiver estudando a população africana. O clima mediterrâneo, que são as áreas banhadas pelo Mediterrâneo, que tem a vegetação nativa chamada de garrigues e maquis. Essa vegetação hoje praticamente não existe. O homem tirou, incorporou as oliveiras e videiras por conta desse clima que favorece a ter uma qualidade nas uvas e nas azeitonas, que vão dar vinhos e azeites de boa qualidade. Então o comércio cada vez mais valoriza esse tipo de produto. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Vocês vão estudar sobre o conteúdo, vão tirar as dúvidas que houver lá no portal, que eu vou estar disponível para vocês, tá certo? Um abraço, espero que vocês compreendam e estamos à disposição. Beijo para vocês.